Olá, você que me assiste. Eu vou fazer aqui um estudo sobre três coisas que eu não concordo com a doutrina espírita e não é um ataque, porque eu sou um simpatizante da doutrina, vejo muita coisa bonita ali, mas esse vídeo eu vou mostrar três coisas que eu não concordo, que na minha opinião estão erradas. As três coisas são o segundo concílio de Constantinopla, onde eles dizem que o Novo Testamento foi alterado para suprimir a reencarnação. Isso para mim é uma bobagem, não faz sentido. O segundo ponto, sobre a natureza de Jesus, eles afirmam, alguns espíritas afirmam que Jesus é um espírito evoluído. Isso para mim também não faz sentido, é uma bobagem. E o terceiro ponto é sobre a ressurreição. Alguns espíritas acham que Jesus não ressuscitou, foi só uma aparição fantasmagórica. Isso para mim também é um erro da doutrina. E eu não sei se todos defendem isso, mas eu sei que alguns defendem. E é uma coisa errada, né? Pelo que eu estudei. Eu vou aqui abordar passo a passo, dar um pouco mais de detalhe, ler alguns livros aqui para mostrar o meu ponto de vista, citar historiadores e tudo mais. Só que não é um ataque, é o meu ponto de vista a partir daquilo que eu estudei, o sentido que eu achei mais lógico, até porque, como eu disse antes, eu vejo muita coisa boa na doutrina, mas eu vejo coisas erradas também. Vamos lá, eu quero aqui começar com uma citação do livro do Brian Weiss, do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, capítulo 3, página 27. O autor diz o seguinte: reli o livro dos cursos de religiões comparadas na Universidade de Colômbia. Havia, de fato, referências à reencarnação no Antigo e no Novo Testamento. Em 325 depois de Cristo, o imperador romano Constantino o Grande e sua mãe Helena suprimiram as referências que estavam contidas no Novo Testamento. O segundo concílio de Constantinopla, reunido em 553 depois de Cristo, validou esse ato, declarando herético o conceito de reencarnação. Aparentemente, ele enfraqueceria o poder crescente da Igreja, dando aos homens tempo demais para buscarem a salvação. Mas as referências originais existiram. Os primeiros padres da Igreja haviam aceitado a ideia. Os antigos gnósticos Clemente de Alexandria, Orígenes, São Jerônimo e muitos outros acreditavam ter vivido antes e que ainda voltariam a viver. Isso está no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss. Brian Weiss é um terapeuta, ele faz aí terapias de regressão de vidas passadas. Ele é muito famoso no meio espiritualista. Mas o que ele falou aqui é bobagem. Um historiador do Novo Testamento simplesmente mostraria quais são os pontos que ele está errado. Eu vou fazer um vídeo também futuramente mais detalhado sobre o Concílio de 325. Mas por hora eu quero pegar uma citação aqui de um historiador, que ele era um historiador reconhecido na época dele, publicou vários livros do Novo Testamento. O historiador chama-se Bruce Metzger. Ele fala um pouco aqui no capítulo 3 do livro Em Defesa de Cristo, que foi escrito pelo autor Lee Strobel, um ex-ateu, na qual ele menciona o concílio de 325. Reencarnação não foi tratada ali, muito menos a alteração do Novo Testamento. O que o concílio fez em 325 foi só escolher quais eram os livros que fariam parte do Novo Testamento, não alterar textos, né? Ele menciona o seguinte: os concílios fizeram no século IV, no século V seguintes, foi ratificar o que já tinha sido acatado pelos cristãos em toda parte. Não é certo dizer que o evangelho de Tomé teria sido excluído por algum decreto do concílio. O certo é que o evangelho de Tomé excluiu a si mesmo. Ele não estava de acordo com outras testemunhas sobre Jesus e os cristãos primitivos consideravam dignos de confiança. Ele está basicamente dizendo o seguinte, que os textos que foram parar na Bíblia no ano de 325 eram textos que já tinham autoridade. Se você utilizar, por exemplo, esse autor aqui,
Irineu de Lyon, ele escreve esse livro contra heresias no ano 180 depois de Cristo, muito antes do concílio ter sido fixado. Ele já reconhecia, ele e todas as comunidades cristãs reconheciam só 4 evangelhos e as cartas de Paulo e os textos que estão na Bíblia. Então essa afirmação do Brian Weiss e de alguns espíritas, que o Novo Testamento pode ter sido alterado ali em 325, isso é bobagem. Eu estou falando aqui de forma resumida. O texto, o assunto sobre 325 e o concílio é muito grande, mas eu estou aqui lendo de forma bem resumida mesmo. Agora, sobre o concílio de 553, não foi também tratado a reencarnação ali, não houve reencarnação. O que foi tratado ali foi a heresia monofista, e o que leva as pessoas a confundirem foi uma rejeição à teologia de Orígenes de Alexandria sobre pré-existência. Essa aí eu vou detalhar mais. As pessoas confundem pré-existência do espírito com reencarnação. Veja bem, é uma coisa bem diferente, mas primeiro eu vou falar sobre a heresia monofista que foi tratada ali no concílio de Constantinopla, no segundo concílio de Constantinopla. A heresia monofista. Por exemplo, o primeiro cânone, por exemplo, a heresia monofista, para quem não sabe, que afirmavam que Jesus tinha uma única natureza só, a humana, e que Deus estava separado de Jesus. Havia Jesus e Deus, eles não eram um só. Então, essa heresia é bem parecida, inclusive, com o que os testemunhos de Jeová defendem, né? Que Jesus é um primogênito, uma criatura, e que Deus é Deus. Bem, aí isso foi considerado herético e foi rejeitado, né? O primeiro cânone, por exemplo, diz o seguinte: se alguém não reconhece a única natureza ou substância ousia do Pai, o Filho, o Espírito Santo, sua única virtude e poder, uma trindade consubstancial, uma só divindade adorada em 3 pessoas, hipóstase ou caracteres prosopa, seja anátema, porque existe um só Deus, Pai, do qual procedem todas as coisas, e um só Senhor Jesus Cristo, através do qual são todas as coisas, e um só Espírito Santo, no qual estão todas as coisas. Esse é o primeiro cânone do concílio do segundo concílio de Constantinopla. E não tem nada a ver com reencarnação. A mesma coisa é falada no primeiro, no segundo, no terceiro cânone. Não muda, é só essa questão da natureza mesmo. O quarto cânone, ele menciona 2 pessoas, Teodoro e Nestório, sobre a natureza de Jesus. Esse Teodoro e Nestório, que são hereges, eles eram defensores dessa ideia que Jesus era um, Deus era outro. Nestório, inclusive, foi citado por Tomás de Aquino. Vou citar aqui, por exemplo, o texto de Tomás de Aquino, está aqui no livro dele. Suma Teológica, parte 3 da Suma Teológica, na questão 2, artigo 6, na solução. Ele diz isso aqui na página 45. Página 45 da Suma Teológica. Ele diz o seguinte: outra foi a heresia de Nestório e de Teodoro de Maupersueste, que separavam as pessoas. Assim ensinavam ser uma pessoa do Filho de Deus e outra a do Filho do Homem. Pulando mais à frente, ele diz: ambas essas opiniões incidem na heresia de Nestório. A primeira porque o mesmo é atribuir 2 hipóstases, ou 2 supostos a Cristo. É lhe atribuir 2 pessoas, como dissemos acima. Isso é o que foi tratado nos cânones do segundo concílio de Constantinopla. Não reencarnação. A heresia monofista foi tratada, não reencarnação. Agora, sobre Orígenes de Alexandria, ele também foi tratado no cânone. E é isso que gera confusão nas pessoas. Porque Orígenes de Alexandria, ele era um cristão. Ele é reconhecido um autor muito, muito importante, ele é mártir por Cristo. Inclusive a Igreja Católica publica livros de Orígenes de Alexandria. Só que Orígenes de Alexandria tem uma parte na doutrina dele que ele afirma a pré-existência do Espírito, que o Espírito, antes de vir cá para o planeta Terra, ele existia num mundo diferente, um mundo espiritual, bem próximo do platonismo. E a Igreja Católica rejeitou esse ensino.
não tem a ver com reencarnação. A pré-existência é uma existência antes desse mundo, não tem nada a ver com várias vidas. E aí, por exemplo, o cânone que condenou Orígenes foi o 11º e ele foi bem detalhado depois em vários outros cânones. Por exemplo, o primeiro cânone sobre Orígenes, que condena certos ensinos de Orígenes de Alexandria, fala o seguinte: se alguém disser ou julgar que as almas humanas existiram anteriormente como espíritos ou poderes sagrados, os quais, desviando-se da visão de Deus, se deixaram arrastar ao mal e por este motivo perderam o amor de Deus, foram chamados almas e relegados para dentro de um corpo à guisa de punição, seja anátema. Isso tem a ver com pré-existência, não reencarnação. Se alguém disser ou julgar que, por ocasião da ressurreição, os corpos humanos ressuscitarão em forma de esfera, sem semelhança com o corpo que atualmente temos, seja anátema. Agora vem uma questão interessante. Orígenes de Alexandria, ele não acreditava no inferno eterno, porque ele acreditava que o inferno, a alma, haveria um tempo que ela seria reabilitada. Orígenes de Alexandria acreditava nisso, mas ele não menciona as sucessivas vidas. Eu vou depois ler trechos do livro de Orígenes para deixar isso bem claro. O terceiro cânone fala isso aqui: se alguém disser ou julgar que a pena dos demônios ou dos ímpios não será eterna, não terá um fim, que se dará uma restauração, reabilitação dos demônios, seja anátema. Aí vem o quarto cânone também. Se alguém crer na fabulosa pré-existência das almas e na repudiável reabilitação das mesmas, que é geralmente associada àquela, seja anátema. Alguns já estão falando, isso é reencarnação. Não é pré-existência. Eu vou mostrar o porquê, que as pessoas não podem confundir, né? Essa reabilitação das almas não tem a ver com sucessivas vidas, entendeu? No espiritismo você nasce, renasce até a alma se reabilitar. Orígenes de Alexandria, ele nunca mencionou sucessivas vidas. Ele acredita que a reabilitação acontece dessa forma. Um espírito desce cá para esse planeta por algum erro de uma vida anterior espiritual, e aqui embaixo ele vive essa vida, e aí essa vida reabilita o espírito. Ou ele vai para uma condenação, ou depois ele sobe. Pelo menos é o que eu entendi da doutrina de Orígenes de Alexandria. Ele fala um pouco sobre essas questões no livro dele, Tratado sobre os Princípios e Contra Céus. Deixa eu ver se tem mais algum cânone aqui interessante. Mas lembre-se, o Novo Testamento não foi alterado. Essa questão de reencarnação nem tem a ver com a Bíblia, tem a ver com Orígenes de Alexandria. É outro ponto que precisa ser frisado. Os espíritas disseram, foi a Bíblia que foi alterada. Não foi alterada. O cânone trata sobre Orígenes e não o Novo Testamento. Outro detalhe, tem que ser reparado isso também. Vamos lá. Pronto, eu acho que tem muitos cânones, não vou ler todos não, que senão vai demorar muito. Agora vamos detalhar um pouco. Por exemplo, o que Orígenes fala aqui sobre essa questão da pré-existência do espírito, por exemplo. Olha lá, o que foi tratado no Novo Testamento não foi, no concílio não foi o Novo Testamento, e sim a teologia de Orígenes, como os gregos acreditavam em espírito, que os espíritos existiam antes dos corpos físicos e separados. Por exemplo, no seu livro Tratado sobre os Princípios, que é esse aqui, é um livro que eu tenho menorzinho. Deixa eu ver se dá para ler o título dele aqui. Olha lá, ó. Tratado sobre os Princípios. Dá para ver? Deu. Tratado sobre os Princípios. No primeiro livro, capítulo 7, versículo 4. A alma do homem não foi feita junto com o corpo, mas efetivamente foi inserida de fora, pré-existência. Isso foi rejeitado. No livro dele, Tratado sobre os Princípios, livro 1, capítulo 8, versículo 4, a terceira ordem da criação racional, segundo ele, é formada pelos espíritos que Deus julgou aptos para preencher o gênero humano. No livro Contra Celsus, livro 5, versículo 29, página 412,
livro Contra Celso. Contra Celso. Ele diz o seguinte: o nome de Babel, pois foi lá que o Senhor confundiu a linguagem, o assunto encerra uma profunda doutrina mística, a doutrina sobre a entrada das almas no corpo. Porque para Orígenes, a história da Torre de Babel não se passou nesse mundo aqui, mas no mundo espiritual. Ele menciona de novo no livro o Tratado sobre os Princípios: pode acontecer que aquele pelo que houve antes desta vida se tornou aqui embaixo um vaso indigno e se corrija e venha a ser na nova ordem um vaso digno. É aí que entra a reabilitação, entendeu? A reabilitação que Orígenes fala não se menciona o sucessivo renascer, mas uma descida cá para baixo, uma restauração e um retorno ao mundo espiritual. Com digamos, uma dívida paga aqui embaixo. Ele menciona de forma mais clara no seu livro Contra Celso, livro 5º, versículo 29, 30 e 31, página 412, 413 e 414, ele fala o seguinte: o nome Babel, lá que o Senhor confundiu a linguagem, o assunto encerra uma profunda doutrina mística, a doutrina sobre a entrada das almas no corpo. Imaginemos, portanto, todos os povos da terra, utilizando uma mesma língua, continuam sem se afastar do Oriente. O Oriente é Deus. Aos efeitos da luz e da irradiação da luz eterna. Então, na medida em que cada um se distanciou mais ou menos do Oriente, o Oriente é Deus, lembre-se, cada um se distanciou mais, outro menos, se distanciaram do Oriente, ou seja, Deus, desse afastamento do mundo espiritual. Alguns conservaram sua língua original, ou seja, o idioma psíquico que é falado no mundo espiritual, porque não abandonaram o Oriente, ou seja, o Deus, o mundo de Deus, mas permaneceram no Oriente, permaneceram em Deus. E os que caíram aqui, ele diz, foram submetidos moderadamente a castigos e penas, por assim dizer, educadoras, e depois voltaram à pátria, voltaram a Deus, voltaram ao Oriente. Isso ele diz no livro Contra Celso, Origem de Alexandria, Contra Celso, livro 5º, versículo 29, 30 e 31. Você percebe que ele não menciona o renascer, as sucessivas vidas, ele menciona a pré-existência, a queda das almas e depois o retorno das almas. A Igreja Católica já não pensava dessa forma mais platônica, digamos assim. De novo eu digo, não tem a ver com reencarnação, não tem nem a ver com o Novo Testamento, gente. O Mac Brian Wesley fala que em 556 os textos da Bíblia foram alterados. Não tem nada a ver com o Novo Testamento, tem a ver com Orígenes de Alexandria, que é o que gera mais confusão em algumas mentes, né? Mentes que pesquisam pouco, infelizmente. Por isso que eu digo, essa questão do Segundo Concílio de Constantinopla está errada. Se você lê os cânones e lê os livros de origem de Alexandria, você percebe que não tem a ver com o Novo Testamento. O Novo Testamento é um dos textos mais bem preservados historicamente falando. E tem a questão da heresia monofista, né? Também foi tratado ali, que não tem nada a ver com reencarnação. Por exemplo, no 6º cânone sobre a heresia monofista é dito o seguinte: se alguém aplicar a gloriosa e sempre Virgem Maria o título de genitora de Deus num sentido irreal e não verdadeiro, como um simples homem tivesse nascido dela, e não o Deus Verbo feito carne e dela nascido, enquanto o nascimento só deve ser relacionado com Deus o Verbo, como dizem, porquanto ela estava com o homem que foi nascido. Isso tem a ver com a heresia monofista. Isso é o 6º cânone. De novo eu digo, reencarnação não foi pauta do concílio de 553, né? O segundo de Constantinopla. Brian Wesley está errado e os espíritos que afirmam isso fazem por ignorância, por não ter estudado. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer sobre isso. Eu posso fazer um vídeo mais à frente mostrando sobre a questão do Novo Testamento, a sua preservação, mostrando a questão do concílio de 325 mais à frente. Eu vou fazer. Eu acho que por hora eu vou tentar passar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Deixa eu ver o que eu posso citar mais aqui. Lembrando que Irineu também menciona essas questões das escrituras, né, sobre
a Bíblia, bem antes de concílios, né? E as escrituras não variam muito. Eu vou mudar agora para a questão de Jesus ser uno com Deus, né? Alguns espíritas defendem alguma coisa... eu vou falar aqui uma questão que eu tenho que falar sobre reencarnação. Sobre a reencarnação não estar na Bíblia. Será que eu falo isso agora? Não vou falar isso agora, isso não convém. Eu faço um vídeo mais à frente sobre essa questão da reencarnação não fazer parte da Bíblia. O segundo erro que eu considero, Jesus não ser considerado Deus, né? Porque o cristianismo é muito claro. O cristianismo é muito claro em afirmar a natureza una de Jesus com Deus, né? Mas alguns espíritas acham que Jesus é um espírito evoluído. Isso para mim é um erro. Veja, por exemplo, eu não sei se todos concordam com isso, tá? Todos os espíritas. Eu sei que alguns concordam e eu já vi alguns espíritas defenderem isso, mas para mim é um erro. Os espíritas que defendem isso estão errando. Por exemplo, no livro do Hercílio Mães, pelo espírito Ramatiz, o nome do livro chama-se O Sublime Peregrino, capítulo 1, página 13 a 16, né? O Sublime Peregrino, capítulo 1. Ele diz isso tudo aqui. Jesus nunca afirmou ser um com Deus, mas deixou bem claro sua condição de irmão e filho desse mesmo Deus. O Deus absoluto, infinito, jamais poderia ficar enclausurado nas limitações da forma humana. Jesus também evoluiu, é uma pergunta. Jesus também foi imaturo de espírito e fez o mesmo curso espiritual dos homens. Alguns espíritas concordam com isso. Acho que Jesus é um espírito que evoluiu. Isso é a verdade sobre Jesus? Isso é o que o Novo Testamento ensina? É o que foi dito pelo próprio Cristo e por testemunhas que estavam lá? Não foi. Isso não é o cristianismo. Se você quiser seguir isso, pode seguir. Mas não é o Jesus real. Não é o Jesus que existiu. O Jesus que existiu é o que o Novo Testamento afirma sobre ele. Se você é espírita e fica ofendido com isso, eu lamento, você está seguindo uma coisa errada. De novo eu digo, tem muitas coisas boas na doutrina espírita, mas tem muitos erros também. Você deve ficar ligado, você deve refinar, porque a própria doutrina espírita, na questão 222, diz que nós não devemos aceitar tudo que vem deles. Nós devemos primeiro, antes de tudo, o pensamento deve ser lógico. Isso está na questão 222 do Livro dos Espíritos. Então eu não aceito tudo que vem da doutrina espírita, eu refino. Se a informação me parece tola, eu vou estudar e ver se ela é verdadeira. Igual essa questão dos cânones ali alterados e tudo mais. Você vê que é bobagem. Bom, o que o Novo Testamento afirma sobre Jesus? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. Jesus diz o seguinte: saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. João, capítulo 1. E o verbo era Deus. No capítulo 1 do Evangelho de João, diz que o verbo era Deus, e o verbo estava junto com Deus antes que todas as coisas, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. A gente sabe que isso é muito claro. Não tem como negar a natureza una de Jesus pelos evangelhos. Se você não quer acreditar, ok, direito seu, mas você vai estar seguindo outra coisa, não vai estar seguindo Jesus que existiu, Jesus real. O Lee Strobel, que foi o autor do livro Em Defesa de Cristo, ele numa conversa com outro historiador, ele menciona que a grande maioria dos estudiosos reconhece que o Novo Testamento, o primogênito, em virtude das leis de sucessão dentro do judaísmo, recebia a maior parte dos bens. No caso de famílias reais, tornavam-se reis. O primogênito era o que tinha todos os direitos do pai. E isso é o contexto judaico, certo? Jesus era judeu. E quando Paulo fala em Colossenses, na carta ao Colossenses, primeiro capítulo, versículo 15, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando chamam de Jesus o primogênito de toda a criação, não é que ele é o primeiro filho, é que ele tem todo o direito do pai. Tudo que o pai é, o filho também é. O próprio Jesus, no julgamento dele, disse que a partir daquele momento, depois da sua paixão, né, é lógico, ele estaria à direita do Pai. Ele estaria em igualdade com Deus, nem acima nem abaixo. Então, alguém de glória tão alta assim só podia ser Deus. Irineu de Lyon, muito reconhecido
pelos cristãos, né? Ele foi um bispo antiguíssimo ali, do segundo, terceiro século. Ele fala isso aqui no seu terceiro livro, do livro Contra Heresias, terceiro livro, capítulo 1, versículo 2, página 247. Eles todos nos transmitiram, os apóstolos, que há um só Deus Criador, anunciado pela lei e pelos profetas, e um só Cristo, Filho de Deus. Celso, Orígenes de Alexandria, no seu livro Contra Celso, livro 4, versículo 5, página 288, 281, 282, ele diz o seguinte: o poder de Deus, o que o Espírito do Senhor enche o universo, dá consistência a todas as coisas. Então, quando Deus do universo, por seu próprio poder, desce com Jesus à existência humana, e quando o Logos, no princípio em Deus, sendo Ele mesmo Deus, vem até nós, Ele não deixa o seu lugar e não abandona o seu trono, como se houvesse primeiro um lugar vazio, sem Ele, e em seguida outro lugar cheio dele, que antes não o continha. O poder e a divindade de Deus vêm sem mudar de lugar, nem deixar seu lugar vazio para encher outro. Desta forma, quando dizemos que alguém sai de alguém e enche alguém, não explicamos em sentido local. Deus não é um lugar. Jesus, quando estava no reino de Deus, com Deus e uno com Deus, vem cá para baixo, ele não deixa a divindade dele no céu. Ele não deixa a divindade dele, ele não deixa no céu vazio, não houve um esvaziamento do céu. Ele desce, governa lá de cima e continua sendo um homem aqui embaixo. O mesmo Deus no céu é o mesmo Deus na terra. É isso que o cristianismo é. Se você não gosta dessa visão sobre Jesus, então você não é um cristão do ponto de vista primitivo, que é isso que o cristianismo primitivo afirma. Você pode seguir uma vertente diferente, mas é o que os cristãos, desde a alta antiguidade, afirmavam sobre Jesus. E os apóstolos também. São muitos textos, meu Deus do céu, eu não vou ler todos não, porque vai demorar muito. Mas eu vejo que o espírito Ramatiz errou muito nesse quesito, errou demais. E o último ponto que... Não, eu ainda vou abordar mais essa questão, eu ainda acho que eu posso falar mais um pouquinho. Quando Irineu falou sobre que todos os apóstolos transmitiram que é um só Deus e um Criador, a importância de Irineu é muito grande, que até Chico Xavier menciona ele. Até Chico Xavier fala sobre o Irineu de Lyon no livro Ave Cristo, capítulo 3, Compromissos do Coração, página 39 e 40. Eu não sei se eu vou ler o texto inteiro, é muito grande. Nossa, é muito grande. Vou ler só um finalzinho aqui. Irineu dedicara-se a minuciosas observações da Escritura, manejando o grego e o latim com grande maestria. Escreveu expressivos trabalhos refutando os adversários da Boa Nova, preservando as tradições apostólicas e orientando diversos serviços da edificação cristã. Dificilmente, à distância dos séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. Isso foi escrito por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, livro Ave Cristo, capítulo 3, Compromissos do Coração. Até Chico Xavier reconhece a importância do trabalho de Irineu. Inclusive, Irineu foi mártir por Cristo, morreu apanhando por Cristo. Chico Xavier menciona isso aqui. E Irineu dizia que a natureza de Jesus era una com Deus, não outra criatura como afirma que alguns espíritos, ou um espírito evoluído. Não, Irineu dizia, Jesus é uno com o Pai. Lembre-se que Kardec, de novo eu digo, Kardec disse isso na questão 222. Sabemos por experiência que não é preciso aceitar cegamente tudo que vem deles, os espíritos. Seu primeiro título para nós, antes de tudo, é de ser lógico. Essas questões que afirmam que Jesus é um espírito evoluído, não é lógica, não corresponde ao cristianismo primitivo. Não tem nada a ver com o Novo Testamento, não tem nada a ver nem com os pais apostólicos, que deram a vida pelo Evangelho. Outro detalhe que eu quero mencionar aqui, né? Chico Xavier, quando deu entrevista Pinga Fogo, ele menciona duas santas da Igreja Católica que elas tinham faculdades mediúnicas. Ele menciona a Santa Brígida da Suíça e uma mulher lá de Vatistena, uma santa de Vatistena, só que eu esqueci o nome. Eu fui pesquisar sobre essas santas e elas têm obras escritas. Ele falou que as obras delas são psicográficas, elas também recebem mensagem do outro lado.
A Santa Brígida, da Suíça, que foi recomendada pelo próprio Chico Xavier na entrevista Pinga Fogo, ela tem um livro chamado As Profecias e Revelações de Santa Brígida, livro 1, capítulo de 1 a 2, que eu baixei em PDF, pode baixar em PDF aí na internet, você acha. Ela menciona a natureza una de Jesus. Do mesmo jeito que Irineu falou que Jesus, Deus não é um lugar, que sai de um lugar, esvazia e vem cá para baixo, não, que o mesmo Deus que governa lá em cima é o mesmo Deus que se encarnou aqui embaixo. Ela diz o seguinte, nos capítulos 1 e 2 do livro As Profecias e Revelações de Santa Brígida, recomendada por Chico Xavier, hein? Eu sou o Criador do céu e da terra, uno na divindade com meu Pai. Eu assumi a carne de tal forma e não fui menos Deus, governando e sustentando todas as coisas. Assim como a luminosidade jamais é separada do fogo, assim também minha divindade nunca foi separada da minha humanidade, nem mesmo na morte. Ao invés de te perder, eu me deixaria ser crucificado novamente. Eu, que o Rei da Glória e dos anjos fui vestidos com horríveis e miseráveis trapos, e fiquei nu em um pilar, e ouvi todo tipo de insulto, e zombarias com meus próprios ouvidos. Embora eu tenha morrido na humanidade e na carne, continuei a existir na minha natureza divina, sendo um só Deus com o Pai e o Espírito Santo. Eu sou o mesmo que ressuscitou e subiu ao céu, e que agora falo contigo em meu espírito. As Profecias e Revelações de Santa Brígida, livro 1, capítulo de 1 a 2. Se essas informações estão verdadeiras, e o próprio Chico Xavier recomendou, as de Ramades me passam como informação de um espírito palpiteiro, que erra sobre a natureza de Jesus. Até porque Jesus está muito acima de nós, né? Segundo os livros Nosso Lar, só 2 espíritos ali puderam ver Jesus nas esferas resplandecentes. Mas, se eu me fixar somente no que os apóstolos e testemunhas oculares de Jesus falaram, eu mantenho-me com o que foi dito pela Santa Brígida. Agora eu quero falar sobre a questão da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é outro tópico que eu vejo que alguns espíritas erram. De novo eu digo, eu não estou aqui criticando, eu só estou dizendo que parte da doutrina espírita, algumas coisas dentro da doutrina espírita estão erradas, né? Não dá para aceitar aquilo que você vê que está errado, que não faz sentido. Deixa eu ver. Sobre a ressurreição de Jesus. Tem a ver com o livro A Gênese. O livro também foi escrito por Allan Kardec. Eu vejo uma informação errada ali, que tem a ver com o capítulo 15 do livro. O capítulo 15, ele diz o seguinte. Capítulo 15, você pode considerar aí, o título do capítulo é Os Milagres do Evangelho, a aparição de Jesus após sua morte. Vai do item 61 a 67. Os milagres do Evangelho, a aparição de Jesus após sua morte e o desaparecimento do corpo. Vamos lá. Todos os evangelistas narram aparições de Jesus. Isso é o que Kardec fala, né, no livro A Gênese, Kardec, capítulo 15, item 61 e 62. Todos os evangelistas narram aparições de Jesus após sua morte. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas, pelas leis da propriedades do perispírito. E nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos. Se notarmos as circunstâncias, as suas diversas aparições,
Nele reconheceremos todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinamente e do mesmo modo desaparece. Uns vêm, outros não, sob aparência de que não tornam reconhecível, nem sequer aos seus discípulos mostram-se recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua própria linguagem carece da vivacidade de um ser corpóreo. Fala em tom breve e sentencioso peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, numa só palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou com seu corpo perispíritico, o que explica que só tenha sido visto pelo que eles quis que o vissem. Se estivesse com seu corpo carnal, todos o veriam, como quando estava vivo, ignorando a causa originária do fenômeno das aparições. Seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades que provavelmente não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que era o seu corpo ressuscitado. O Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos, não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que apresentam como análogos fatos produzidos por uma imensidade de pessoas nas mais vulgares condições. Isso é um erro, e eu vou explicar por quê. Mas logo em seguida ele faz o seguinte, porque como a ressurreição ele fala que Jesus apareceu como um fantasma, ele se vê numa dificuldade, porque o corpo de Jesus desapareceu, segundo os evangelhos, e é o que ele trata aqui, mas ele não responde de fato. Eu vou mostrar aqui passo a passo. No mesmo capítulo 15, já nos itens 64 a 67, ele vai falar o seguinte: o desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários, atestam os 4 evangelistas, baseado nas narrativas das mulheres, que foram ao sepulcro no 3º dia depois da crucificação, e lá não o encontraram. Viram alguns nesse desaparecimento um fato milagroso, atribuindo outros a uma subtração clandestina. Foi o que os inimigos de Jesus disseram, que os apóstolos roubaram o corpo. Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, os docetas, mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido em toda a sua vida mais do que uma aparição tangível, numa palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que dizem seu corpo voltado ao estado fluídico pôde desaparecer do sepulcro, e com o mesmo corpo é que ele teria se mostrado depois de sua morte. É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos inteiramente excepcional e em formal oposição aos caráteres dos agêneres. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou contradizem. A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos, o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida, ou seja, a vida dele foi toda comum. Desde o seu nascimento até sua morte, todos os seus atos na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da vida revelam os caracteres inequívocos da corporeidade, ou seja, Jesus tinha um corpo. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico, e tão marcada a diferença entre os 2 estados que não podem ser assimilados, ou seja, Jesus viveu uma vida num corpo comum e depois da morte era só o seu fantasma que apareceu. É o que o espírito ditou a Kardec que falou. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais da vida são atacados, cessa-lhe o funcionamento. Não me diga. E sobrevém a morte, isto é do corpo, não existindo nos corpos fluidos essa coesão. Um instrumento outro qualquer que penetra um corpo fluídico, como se penetrasse numa massa de vapor. Isso aqui é verdade.
um espírito não sente dor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Os corpos dessa espécie é porque os seres fluídicos designados pelo nome de agênides não podem ser mortos. No caso, é um espírito, um fantasma. Após o suplício de Jesus, o seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como são de ordinários os corpos, e todos puderam ver, o corpo de Jesus. E tocar. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. No caso, o Espírito de Jesus não morreu de novo. Seu corpo se elevou e desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio. Prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa, dado que pereceu na cruz. No caso, o espírito dele. Ele está falando que o corpo que subiu é o corpo espiritual, subiu ao céu e desapareceu, ou seja, não era o corpo carnal que estava no túmulo. Mas ele não explica o que aconteceu com o corpo carnal. Ele fala, olha, seu corpo se elevou e desvaneceu, no caso a ascensão, subiu ao céu e desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Prova evidente que aquele corpo era de natureza diversa, no caso era um espírito diverso do que pereceu na cruz, ou seja, o corpo que pereceu na cruz era de carne e osso.